Paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Veríssimo, pastor do Templo Sede, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, igreja presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da nossa revista Lições Bíblicas, e hoje estou aqui com a responsabilidade de falar um pouco, sobre a lição de número 3, que fala sobre eleição e predestinação. Nesse momento em que estamos em nossas casas, esse vídeo chegue até você para você pegar a sua revista, abrir a sua revista e acompanhar aqui os tópicos conosco, até mesmo para que você fique a par, fique por dentro dos assuntos da nossa revista da Escola Bíblica, E estamos aqui aproveitando esse momento para estar compartilhando com você a palavra do nosso Deus. Então eu queria estar iniciando, como eu falei com os irmãos, eu vou estar fazendo um resumo, uma síntese dos tópicos, até mesmo porque, para que o nosso vídeo ele não fique tão longo, tá? Então eu espero que você acompanhe, que você veja aí as referências, nós temos aqui bastante referência, eu sempre tenho avisado a vocês e orientado, sempre estar lendo a leitura diária, é muito importante a leitura diária, porque ela, na verdade, ela é a base de toda a nossa lição, ela proporciona a você a oportunidade de você ler a palavra do Senhor todos os dias, por isso que ela é diária, para que você chegue na nossa lição com uma compreensão melhor do assunto, tá bom? Então vamos lá iniciar. Eu queria já iniciar com o nosso textual que se encontra em Efésios, carta que Paulo escreveu a Efésios. Nós estamos estudando justamente a carta de Paulo à igreja em Éfeso e estamos aqui hoje falando sobre eleição e predestinação, onde ele começa a falar sobre isso a partir do versículo 4, capítulo 1, versículo 4. E versículo 5, que é o nosso textuário, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, está aí o texto maravilhoso que Paulo ele já inicia a sua carta falando sobre a eleição e a predestinação. Vamos falar aqui ao longo da lição, que há algumas referências em que Paulo ele menciona também sobre a predestinação. Foram 6 vezes que Paulo mencionou e a gente vai entender um pouco dentro do contexto bíblico o que significa eleição, o que significa predestinação, para que, como eu falei na aula passada, muitas pessoas têm entrado por caminhos tortuosos que têm levado eles para longe da presença do Senhor, e mais, tem muitas pessoas que estão se deixando levar por ensinamentos falsos, por falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, que têm ensinado esta doutrina, a doutrina da salvação, de uma forma equivocada. Mas nós aprendemos, segundo a palavra do Senhor, que o texto que nós estamos estudando aqui, ele tem alguns objetivos. Eu queria falar, primeiro, qual é o objetivo no final da nossa aula que você alcança. O primeiro objetivo, que é o objetivo geral, é que informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam em que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Então, Deus, na sua presciência, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, mas isso significa que você pode conhecer a mente de Deus. Quem somos nós, como diz a palavra do Senhor, para conhecer a mente do Senhor? O livro de Isaías, capítulo 55, ele fala que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus muito mais altos que os nossos pensamentos. E por muita gente entrar justamente na presciência de Deus, ou querer entender do que Deus sabe, do que não sabe, tem entrado por falsos ensinamentos. Então cuidado com isso, tá bom?
a nossa verdade prática fala assim, ó, segundo a presciência de Deus, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo Jesus. E vamos aprender aqui o que significa, quem são essas pessoas, né? E quem é esse povo. Então nós vamos entender melhor. Depois, os nossos objetivos é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então já vamos iniciar nossa aula, que está baseada na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Então é sobre esse texto que vai se ater a nossa aula aqui, tá bom? Então, os irmãos, por favor, pegue sua revista, pegue a sua Bíblia e vai analisando aí para a gente estar alinhado em relação ao que está sendo dito aqui. Então vamos lá. A eleição e a predestinação são termos importantes para a compreensão da doutrina da salvação. Porque Paulo ele fala isso aqui na carta aos Efésios. Então vamos lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição, amados, ela está vinculada à escolha. Como eu vou ser aqui um pouco até didático, uma eleição na política, uma pessoa ela se elege e ela é eleita quando ela é votada, não é verdade? Então ela é eleita quando alguém vota nela, quando alguém confia nela e vai lá e coloca, né, o seu voto ou marca lá o quadradinho, enfim, vai lá e hoje, né, a máquina vai lá e acerta na máquina lá para aquela pessoa. Então aquela pessoa ela foi eleita. Nós somos eleitos pelo fato de Deus ter nos escolhido. Desde a fundação do mundo, desde tudo antes de ter acontecido. Mas como compreender isso? Desde a fundação do mundo eu fui eleito pela presciência de Deus. Deus ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o único que sabe, é o único que pode. Então, nós sabemos que é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós não podemos entrar na mente de Deus, né, e questionar ou criar doutrinas que façam o ser humano dizer quem é e quem não é, ou quem está salvo e quem não está salvo. Somos salvos, e vamos ver isso mais para frente, pela graça, mediante a fé. Então, nós temos que entender que a eleição divina, ela foi feita não a indivíduos. Esse é o grande problema. Muitas pessoas pregam e ensinam uma eleição e uma predestinação a indivíduos. Não! A Bíblia ela fala que quem está eleita e quem está predestinada é a igreja. Você é a igreja? Você é a igreja? Então você está predestinado ao céu. Porque a eleição ela está vinculada a uma escolha. E predestinação a um destino. A própria palavra diz, olha, predestinação, um destino antes de estarmos lá. Eu sei para onde eu vou antes de estar lá. Eu sei que eu vou para o céu antes de chegar no céu. Porque eu sou a igreja. Eu não fui predestinado como indivíduo. Mas eu estou sendo predestinado como igreja. Se eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, então eu estou predestinado ao céu. Eu quero que você entenda a mensagem e a palavra do Senhor. Mas vamos dar continuidade a isso. O primeiro tópico, o primeiro subtópico, ele fala sobre a eleição divina. Então nós, em que fomos escolhidos? Em Jesus, por isso, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Falando sobre a eleição. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual é a finalidade desta eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A eleição é justamente vinculada à santidade, que nós temos que ser separados,
nós somos irrepreensíveis, porque em Cristo Jesus não há condenação. Então a eleição divina, ela se dá não por nossos méritos. Não somos escolhidos porque somos bonitos, ou porque sabemos mais, ou porque temos condições melhores. Não! Somos escolhidos pela graça e misericórdia. Temos o direito de escolha. Segundo, as condições para essa eleição. A condição é, olha o que diz aqui, amados. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Está no primeiro subtópico, falando sobre a eleição divina. Está aqui, ó. A própria revista Comentarista, ele dá essa ênfase. É a igreja que foi escolhida. Agora entramos, quais são as condições da eleição? Vamos lá. Primeiro, ensina que a eleição para a salvação é em Cristo e é oferecida a todos, não é a alguns. Não são pessoas ou indivíduos separados, são escolhidos para ser salvos e outros para serem condenados. Isso é uma heresia. A salvação de Cristo é para todos aqueles que nele crêem. É condicional. Eu ouvi a palavra, gerou em mim fé, e esta fé me fez eu exercê-la. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu creio, eu tenho que praticar, eu tenho que servir, eu tenho que adorar, eu tenho que ser servo. Então, esta é a forma. Segundo, desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não por nossas obras. Então, está aí. Quais são as condições da eleição? Está aqui. Primeiro, que é em Cristo. E segundo, não é por nossas obras, é uma escolha divina. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Cabe você agora acreditar e servir ao Senhor. Cabe você crer e será salvo você e a sua casa. E é você que é servo do Senhor, que está ouvindo esta palavra, que você firme os seus passos no caminho do Senhor. Vamos lá. Vida santa e irrepreensível. O terceiro subtópico. Diz assim, ó, que na verdade é santo e irrepreensível diante de Deus. Ok? Neste aspecto, o vocábulo grego ágios, que é santo, significa separado do pecado. Então somos eleitos santos e irrepreensíveis para ser separados do pecado. Não podemos viver ou compartilhar com as obras do pecado, porque senão, como faremos parte da eleição? Se praticamos ou exercemos o pecado como um hábito comum na nossa vida. Vamos lá, quarto. A nova vida dos eleitos. Evidentemente, amados, você tendo uma vida separada e irrepreensível, você vai viver um novo patamar. Você vai viver uma nova expectativa de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, a nova vida dos eleitos, ela se dá gradativamente. Ela se dá numa forma contínua e permanente. Não é algo que eu faço e daqui a pouco paro. Não, é contínuo. Por isso que a santificação, ela é um processo. Ela não é um fim, é um processo. Ela é um modo de vida que escolhemos. Passamos aqui para o segundo tópico, que fala sobre predestinados para filhos de adoção. Primeiro, a predestinação se aplica nos propósitos de Deus, inclusos na eleição, em Cristo, de um povo que separou para si. Olha que coisa maravilhosa. Então, a predestinação, ela é o destino antes de você estar lá. A predestinação, ela é uma doutrina bíblica, sim, mas ela não é para indivíduos, ela é para a igreja. Você é predestinado, mas você é igreja, então você está predestinado. Porque a Bíblia diz predestinação para a igreja, e não para A e para B. Okay? A salvação de Jesus, ela é completa e ela é estendida a todos aqueles que nele creem. Vamos lá, segundo tópico, fala sobre filhos por adoção. Aqui, esse texto aqui, ele é maravilhoso porque
Paulo é o único que fala de adoção. Os irmãos conhecem o processo de adoção e isso era algo que não era uma prática judaica, porém, como Paulo ele tinha dupla cidadania, Paulo ele conhecia tanto Roma como os gregos, que era uma prática comum a adoção. A adoção é quando uma pessoa ela adota uma criança e essa criança ela passa a ser herdeira de todos os bens daquele pai e daquela mãe. Ele passa a adquirir todos os benefícios daquela família. Da mesma forma, nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos legítimos. Somos filhos por adoção, por Cristo Jesus. Mas nós desfrutamos de todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque somos filhos por adoção. E ele diz aqui, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então, para os irmãos verem que era uma prática muito executada pelos romanos e pelos gregos. A nossa aula, ela vai se estender até 20 minutos, tá bom, amados? Então, para que os irmãos acompanhem. Terceiro subtópico. Quais são os privilégios da adoção? Eu acabei até falando, que é o direito legal sobre o bem daquele que o adotou. E diz aqui, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos agora um nome. Nós somos chamados filhos de Deus. Tem condição melhor do que essa? Que coisa maravilhosa. Terceiro tópico, falando sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aprendemos na aula passada que sublimidade, ela significa excelência ou grandeza. Então a primeira coisa falando um subtópico aqui, predestinação e salvação. Então vamos lá. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Fala aqui que Paulo fala sobre isso 6 vezes no Novo Testamento. Tá? Então está aqui as referências. Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, versículo 5 e 11. Portanto, não houve uma dupla predestinação, que uns vão para o céu e outros estão destinados para o inferno. Isso é um ensinamento demoníaco, é um ensinamento errado. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, não existe não. Estamos predestinados se formos à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, sim, ela está predestinada ao céu. Se você quer ser igreja, se você é igreja, você está predestinado sim ao céu. E por último, para nós fecharmos aqui, falando sobre sobre predestinação e salvação, agora vamos falar sobre predestinação e amor. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. O amor de Deus que moveu essa escolha, esta eleição e esta predestinação da igreja. É o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele moveu isso. E foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, segundo Romanos 8, 29 e Efésios 1, 4 e 5. Então, amados, fechamos aqui com 20 minutos. Que
Deus venha abençoar você, que você possa ter tido uma compreensão melhor sobre este assunto, né? E eu fecho aqui com a conclusão dizendo o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.